Deus já tem falado comigo há muito tempo, há umas 3 semanas atrás, sobre filhos adotivos, né? Que nós somos filhos adotivos de Deus. E eu queria que você abrisse lá em Romanos 8, 15, deixa lá. Curve sua fronte nesse momento, vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado, Pai, pelo Teu doce amor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai, que está neste lugar. Pai, eu quero essa noite, Pai, te dar liberdade para falar aos nossos corações. Venha, Pai, fale conosco. Usa minha vida, Pai, eu quero ser apenas um instrumento em Suas mãos essa noite. Fale com eles assim como o Senhor falou comigo, Pai, com essa palavra. Pai, desde já eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui neste momento. Te agradeço também pelas vidas que não puderam vir, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Pai. Nós só temos que agradecer, Pai. Amém. Amém? Vamos ler. Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos e filhas de Deus, porque fomos adotados por Ele. Amém? Deus só tinha um filho, Jesus. Deus entregou o seu único filho por nós. E por causa dessa entrega de Jesus, nós fomos adotados por Deus. Nós fomos adotados como seus filhos também. E o propósito de Deus em nos adotar está lá no versículo 28. Vai lá para o 28. 28 a 29. No 8, 28 a 29. Tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é um dos nossos propósitos. Sermos parecidos, sermos iguais à imagem e semelhança de Jesus. Esse é um dos nossos propósitos. E o processo de adoção, se formos ver nos dias de hoje, é como? A pessoa tem um bebê, e simplesmente abandona. Aí vai para o processo de adoção. Aí vem o pai, vem, adota, passa pelos processos legislativos e tudinho lá, da lei, e adota essa criança. Ou seja, essa criança vem dessa família aqui, essa família gerou, e o pai pega, adota essa criança, vai para sua casa, leva, apresenta a sua família, aqui está, esse aqui é o meu filho, esse aqui faz parte da minha família, eu o adotei, eu o escolhi, ele faz parte da minha família, ele é meu filho. É assim que é o processo de adoção. E adoção ainda hoje é vista por algumas pessoas que ser filho adotivo não é nada bom. Até em 1988, antes da nova Constituição Federal de 88, tá? Os filhos adotivos não tinham o mesmo direito dos filhos legítimos. Só depois da nova Constituição que começaram a ter os mesmos direitos. Mas até hoje, quando o irmão mais velho quer zoar com o mais novo, ele fica falando, tu é adotado, tu foi achado no lixão, né? Quem então é irmão mais velho aqui? Ou então quem é irmão mais velho? Eu já falei isso pro meu irmão. Falei, tu foi achado no lixão, com certeza, nada a ver com a gente, tá? Mas nós, enquanto pensamos que até com Deus nós fomos adotados, né? Às vezes nós ficamos tristes, cara, quando lemos aqui que nós somos adotados por Deus, pelo seu Espírito. Muitas pessoas ficam tristes, cara, ninguém me ama,
Até por Deus eu fui adotado. Deixa eu falar uma coisa. Ser adotado é muito bom, tá? Fica ligado. Nós, quando fomos adotados por Deus, nós pegamos o título de filho dele. Nós não somos mais uma criatura. Nós não somos só mais uma criação de Deus. Não. Nós somos adotados por Ele. Nós somos chamados de filhos dele. Esse é o nosso sobrenome. Meu nome é Henrique. Eu sou filho de Deus. Nós temos que ser chamados assim agora. Cara, eu sou um filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é um filho de Deus. Em Roma, nessa época aqui, e toda vez que nós lemos um texto da Bíblia, nós temos que ter a consciência de ver a contextualização, em que época se passava, como eram as coisas naquela época. Nós devemos buscar e estudar isso. E em Roma, nessa época, existia uma tradição chamada de lústricos. E o filho, até o 9º dia, ele não tinha o nome. Tá? O pai não escolhia o nome dessa criança. Ele não recebia o nome, pois o pai tinha o direito de rejeitar ou não essa criança. Naquela época, o pai olhava para a criança e tinha 9 dias para escolher se ele vai querer ou não ela. Se ele observava se ela tinha algum defeito, se ela nascia com uma deformidade, alguma coisa que ele não, cara, essa criança, esse menino aqui não vai dar para um bom guerreiro, ele não vai dar para o exército, não vai funcionar. E ele tinha o direito de rejeitar essa criança. Mas preste atenção, era um filho legítimo. Era um filho legítimo, ele podia escolher se ele queria ou não. Amém? Vocês estão entendendo? Ou seja, o filho biológico poderia ser rejeitado. Mas o processo de filho adotivo naquela época era totalmente diferente. Os romanos entendiam que aquele que adotava uma criança, adotava um filho, ele não tinha direito de voltar atrás. Acabava o direito de voltar atrás dele. Ou seja, ele adotava aquela criança e ficava com essa criança para sempre. Ele não tinha o direito de, não gostei dela, eu vou devolvê-la. Não, ele não tinha esse direito. Ou seja, você não é um filho adotado. Você não veio por acaso. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Amém? O romano não tinha o direito de revogar a adoção, ou seja, ele adotava e deixava bem claro que o filho que era dele era para sempre. Aquela criança era dele para sempre. Ele não tinha como voltar atrás e revogar aquela adoção. E é assim que Paulo quer falar conosco aqui em Romanos 8. Fala isso para os romanos, o Senhor nos deu o espírito de adoção, ou seja, Ele nunca vai nos abandonar. Ou seja, você é filho, você foi adotado pelo Pai. Então fique tranquilo, cara. Fique tranquilo, Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar lá com você. Ele nunca vai te deixar de lado, não, Ele sempre vai estar lá com você. Você é um filho dele. Amém? Eu queria falar algo com vocês sobre a minha vida, tá? Não sei se vocês sabem, mas o meu pai é o pastor Emerson. Quem conhece o pastor Emerson aqui? Quem conhece? Só que deixa eu te falar uma coisa. Ele não é meu pai de sangue, tá? Apesar de algumas coisas a gente se parecer muito, ele não é meu pai de sangue. E a minha mãe, vou contar uma breve história a minha breve história, tá? A minha mãe, ela era babá do filho da pastora Solange, tá? Do primeiro casamento dela e tudo. E a minha mãe, após a separação da pastora Solange com o seu antigo marido, ela continuou
trabalhando na casa da pastora Solange. E a pastora Solange conheceu o meu pai, hoje o pastor Emerson, e continuou lá morando com eles, como empregada doméstica e tudo. E ela engravidou do meu pai de sangue, meu pai biológico. Só que o meu pai biológico não assumiu a criança, que sou eu. Se arrependeu, com certeza. E ele não assumiu a criança. E a minha mãe ficou grávida, ela não sabia o que fazer e tudo. Só que o meu pai hoje, ele falou, não, fique tranquilo, Esther. Ele vai nascer de ti, ele não vai ser do meu sangue, mas eu vou adotar ele. Ele vai ser como um filho para mim. Só que demorou muito tempo, né, para o processo de adoção e tudo. Mas só que desde criancinha, eu fui tratado da mesma forma que meus irmãos eram tratados. Ele sempre me deu do bom e do melhor. Eu sempre tive a oportunidade de estudar num colégio particular. E ele sempre me deu os mesmos brinquedos que ele dava para o Lucas, sempre deu as mesmas roupas. Por isso que a gente vive trocando de roupa hoje em dia. Toma minha roupa, tu veste a minha, eu visto a tua e tudo. E ele sempre me deu do bom e do melhor. E eu desde criancinha eu chamo ele de pai, né? E há 3 semanas atrás teve o processo de adoção lá no fórum, teve a audiência de adoção. E algo foi tão legal porque ele me contou isso, só que como é fórum, justiça, é complicado, demora quase 1 ano para a gente realizar uma audiência. E ele me contou isso ano passado, em julho. E a emoção foi tão grande, porque a gente ficou lá na mesa, todo mundo chorando e tudo. Porque não era necessário a gente ter um processo de adoção, porque eu já sabia quem ele era. Eu sabia que ele era meu pai. Eu sabia que ele tinha me escolhido. Eu sabia que ele tinha me amado. Então, e eu quero te deixar algo para você entender. O processo de adoção, Deus lhe vê você. Ele não escolhe aleatoriamente. Um processo de adoção não tem como assim escolher aleatoriamente, não. O processo de adoção, ele olha para você. É você que eu quero. É você que eu escolho para ser meu filho. E foi isso que aconteceu comigo. Desde criancinha, minha mãe nunca escondeu que eu não era filho do pastor Emerson. Mas eu nunca liguei. Falei, não, eu sou sim. Eu pareço com ele. Eu sou sim. E nós, quando somos adotados por Deus, nós assumimos o papel de filhos. Nós começamos a ter as mesmas características dele. Eu, apesar de não ser um filho biológico do pastor Emerson, eu vejo que eu tenho muita coisa parecida com ele. E as pessoas perguntam, sério que tu não é filho dele? Mas vocês se parecem tanto. E um filho adotivo, ele tem, cara, a mesma herança do filho biológico. Credo, só pensa de, não é isso, eu estou falando de Deus. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós fomos adotados por Ele, então nós temos o direito, e é legítimo isso, cara. É legítimo, nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós temos que entender isso. Só que nós devemos nos tornar filhos maduros, cara. Não adianta a gente querer ser filho adotivo, só um filhinho do papai, não. Nós temos que amadurecer. Nós temos que crescer na presença dEle. E para você se tornar um filho, é necessário receber a Jesus. Amém? Não adianta, cara, você querer ser filho de Deus se você não aceitou a Jesus ainda. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, não adianta. Você precisa receber. Abra lá em João. Amém? João 1:12. Mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele nos deu o direito de sermos chamados de filhos dele. De filhos dele. Mas precisamos primeiro aceitar Jesus. Precisamos buscar a Deus. Buscar ver a face de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Você até pode estar se sentindo órfão lá fora. Não sei qual é a sua realidade, Henrique. Eu também sou. Eu fui abandonado pelo meu pai biológico. Eu sofro com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu é filho de Deus, cara. Tu és um filho de Deus. Você pode até estar se sentindo rejeitado pelo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus escolheu te adotar. E Ele não vai te largar mais. Você entendeu isso? Você até pode estar se sentindo rejeitado pelas coisas do mundo, pelos seus amigos, por não estar se envolvendo mais com eles, como você se envolvia antigamente, não estar mais na rodinha deles, nas conversas imorais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar até sendo rejeitado pelo mundo, mas Deus te adotou. Deus escolheu você a dedo. Cara, eu vou escolher Daniel. Eu escolho Daniel para ser meu filho também. Eu escolho o Mauro para ser meu filho. Eu escolho cada um que está aqui para ser meu filho, minha filha. Não importa de onde você veio, não importa como você veio, não importa como você foi concebido. Não importa. Deus escolheu você. Deus escolheu um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você aqui hoje. E se você está aqui hoje é porque Deus queria te falar que você é um filho, uma filhinha amada dele. Saiba disso. E quando eu fui adotado pelo papai, foi bem bacana, porque a juíza era uma pessoa bem descontraída e tudo. E ela perguntou o motivo da adoção, né? E ela me perguntou: você aceita, quase uma pergunta de casamento, você aceita ser adotado pelo seu Emerson e tudo? Eu disse, claro, cara, nem precisava disso, porque eu já sabia quem ele era. Eu já sabia que ele era o meu pai. Não precisava disso. Mas como o papai é teimoso, ele queria ficar legítimo no meu nome, né, numa certidão e tudo, como um pai, registrar o nome dele. E nós fomos para a audiência mesmo. E saindo de lá, no momento eu fiquei assim, cara, eu acabei de ser adotado. Qual é a sensação? Vou falar a verdade para vocês, eu não senti sensação nenhuma no momento, porque eu já era um filho dele. Eu já era filho, eu não me considerava, cara, eu estou sendo adotado agora. Eu já era. Eu já era filho dele, ele já me falava para todo mundo que eu sou filho dele, desde criancinha, então, para mim era só mais um processo. Era uma audiência. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu fui adotado. Agora eu sou filho mesmo dele. Agora, de verdade, eu sou filho do Emerson. Agora eu sou filho dele. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente está andando perdido, a gente está desolado no mundo, não sabe o que fazer. E Deus simplesmente Ele quer te adotar. Ele quer ser um pai para você. Mas muitas vezes nós negamos a Ele, nós preferimos as outras coisas do que Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele quer ser o seu pai. Ele quer adotar você. Ele quer ter você como uma filha, ou como um filho. Amém? É uma palavra simples, mas
Eu espero que Deus tenha falado do coração de vocês, porque durante esses dias Ele falou muito com o meu coração, que nós precisamos ser adotados por Ele. Nós precisamos entender que nós somos filhos e filhas dEle. Amém? Fique de pé, por favor, no seu lugar. Feche seus olhos. Fique aí no seu lugar, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por ter falado aos nossos corações. Pai, obrigado, Pai, por ter nos adotado como filhos Teu, Pai. Nos ter dado a herança que é de Deus, a herança do reino de Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por ter sacrificado Seu Filho unigênito por nós, para que pudéssemos nos tornar filhos Teus, Pai. Filhos legítimos. Obrigado, Pai. Comece a agradecer ao seu Pai, comece a falar com Ele hoje. Abra sua boca, saia, fale com Ele. Não fique calado. Saia da inércia. Deus, nós chamamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos adotado como filhos, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Espírito Santo. Nós chamamos. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós chamamos, Pai.